Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos ao nosso devocional. 30 minutos abençoando o seu dia. Eu declaro sobre essa terça-feira, o favor que não pode ser medido. O favor dos céus, a bem-aventurança de Cristo Jesus sobre a tua vida. Eu declaro a condução do Espírito Santo, que Ele te toma pelas mãos, que Ele te carrega no colo. Depende da situação que você se encontra. Ele vai se revelar a você em favor, em salvação, em rocha, em alegria. Deus é a nossa excede o entendimento. A paz excede o entendimento. O amor excede o entendimento. Você é filho amado. Amém? Bom dia, Fábio. Bom dia, Quinha. Bom dia, Felipe. Amém. Como vocês estão? Glórias a Deus. Aleluia. Bom dia, Cristiano. Bom dia. André. Aleluia. Bom dia, pastor Samuel. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje, continuando a nossa série sobre os Salmos, estamos no Salmo 62. Aleluia. Glórias a Deus. Bom dia, Rafael. Bom dia, Zeque. Bom dia, Celi, Sérgio, amados. Estão por aqui ainda em Poa? Não, né? Amém. Petrus, Jorge, Fran. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Adão Mendes, Rosana Silva. Amém. Bom dia, Diego. Bom dia, Guilherme. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Olá, Samara, Indiara. Amém. Glórias a Deus. Bom dia, Esther. Amém. Louvado seja Deus. Hoje temos aula de pastoral, mas à noite. Aleluia. Amém. 7h30 da noite. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ao nosso salmo. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Não deixe de compartilhar, chamar alguém para participar da nossa live também, para ouvir a palavra de Deus. Hoje é um salmo de salvação, de socorro, de esperança, aleluia, de fé, de descanso. Você vai ver muitas vezes as frases, né, os princípios de Davi sendo repetidos, porque Davi viveu 13 anos praticamente em fuga, em grande fuga, teve grandes perseguições em sua vida, inimigos cercando, Davi já fugiu por uma janela, Davi já teve que fugir de cidades cercadas, entrou em tantas batalhas, e o Senhor era com ele e o auxiliava, e ele escrevia esses salmos ao longo da sua história. Revelam a cor, o sabor, a intensidade dos sentimentos, a fé de um coração genuíno e puro para com Deus. E esses salmos certamente são um lenitivo, uma bênção para nós quando nós meditamos nele. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim Davi: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Aleluia, glórias a Deus. A palavra salvação repetida muitas vezes nesse salmo é o nome hebraico de Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o Salvador para todas as nossas necessidades, amém? Ele é o Salvador. Jesus, a palavra Jesus, quando você declara o nome Jesus, ele significa Deus é salvação. Então, sempre que você diz Jesus, Jesus, você está dizendo Deus salva-me, Deus salva-me. Aleluia. Não é poderoso isso? Amém? Independentemente de qualquer turbulência, tempestade, se você está em águas turbulentas na sua vida, quando você diz Jesus, ele é o Deus que te salva, o Deus Salvador. Davi segue dizendo, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Glórias a Deus, aleluia, amém. Então ele é a rocha, Jesus diz que é a rocha, Israel tinha uma rocha que o seguia, é a rocha que é a fonte da água, é a rocha na qual nós fomos transformados,
A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro, logo após Pedro ter uma revelação de quem ele era, filho de Deus, ungido de Deus, Jesus falou: você também não é mais Simão Bar-Jonas, ou cana agitada pelo vento, você agora é rocha, Petros, você é pedra, pedra porque você é como eu sou, amém? Assim como Jesus nos transformou do barro para a pedra, assim nós podemos declarar que a nossa fonte de estabilidade está nos aperfeiçoando, nos confirmando, nos edificando, à medida que os problemas da vida são superados, amém? Na vitória da fé, você tem que crer, amém? A crer, crer. Ele é o refúgio, e Davi diz algo interessante, ele diz, não serei muito abalado, muito abalado. Significa que existem sim abalos na nossa vida, amém? Existem abalos, mas os abalos que Deus permite, eles são a abertura de um novo espaço para um novo mover de Deus na sua vida, amém? Então, quando a Bíblia diz que eu não serei aqui muito abalado, é que não é um abalo para destruir você, mas é um abalo para eliminar as folhas velhas. Está na hora de você ter as novas folhas reverdejantes, as folhas que produzem vida, vigor. Está na hora de você produzir frutos, de deixar as coisas velhas do passado. A Bíblia diz que nós devemos nos despojar do velho homem, despojar, deixar. Existem velharias, existem entulhos. Entulho é algo que um dia foi útil, mas não é mais útil. Você tem que ter a percepção quando aquilo que permanece em você por tradições, talvez de homens, por falta de querer avançar nas coisas do Espírito, você ainda mantém coisas antigas, passadas, e a Bíblia diz que você deve ser livre para o novo mover do Espírito. O precioso sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos libertou das tradições que os nossos pais nos legaram. Existem muitas tradições que estão fora do mover de Deus para você, amém? Aleluia. O mover de Deus começa na sua casa, aleluia. O mover de Deus começa na sua casa. Glórias a Deus, amém. Eu preguei isso domingo, se você puder, ouça a palavra no canal, amém, no YouTube, da Videira Poa, lá tem essa mensagem. E aqui Davi reafirma esse princípio para nós. Amém? Então Deus chacoalha. Deus tinha que demolir o velho. Amém? Demolir o velho. E esse é um processo divino na nossa vida. Levítico 26:10, o Senhor diz assim: as colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para
terem lugar onde guardar o novo. Presta atenção nisso. O Senhor está dizendo que o que está vindo, a colheita é algo que você vai receber. É tão grande, será tão grande, que você vai precisar jogar fora o trigo velho, para abrir espaço, lugar para o novo. Não foi isso que Jesus falou sobre o odre que recebe o vinho novo, o mover do Espírito? Ele disse que você precisa renovar o odre, ou seja, deixar de lado o odre velho, o recipiente velho, os pensamentos velhos, as estruturas velhas, para que você esteja apto a receber o novo. Então, Deus, antes de essas estruturas, amém? Para que você possa crescer e a glória que vem é maior do que a glória anterior. O Senhor diz isso, amém? Então Deus vai mexer, amém? Algumas coisas na nossa vida, vai mexer. Se você é aquele velho tradicional, tem jovens que são velhos tradicionais, né? Religião. Eles aprenderam com os pais dos pais dos pais. É claro que você precisa reter o que é bom, mas aquilo que impede avanços precisa ser removido. Paulo disse assim, não atentando para as coisas que são perenes, né, que se passam, mas para as coisas permanentes, para as coisas que são invisíveis. A fé não se detém no que é temporal, mas naquilo que é permanente. Essas coisas temporais de geração tendem a nos cercar, e Deus quer eliminar esses limites na sua vida. Amém? Paulo também disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, esquecendo. Ou seja, existem coisas que têm que ser esquecidas, são velharias. Os filisteus, inimigos rasteiros, filisteus significam aqueles que rolam na lama. Os filisteus entulharam os poços de Isaac, os poços abertos por seu pai Abraão. Esses poços eram a fonte da vida, eram a fonte que regavam as sementes, e Isaac colheu a 100 por um em tempos de seca. Ora, eram aqueles poços, e o inimigo entulhou os poços. Isso é entulhar o seu coração de coisas erradas, velhas, de imagens que não se resolvem, de raízes, de ervas daninhas que precisam ser removidas, talvez espinhos precisam ser eliminados, talvez pedregulhos no seu coração que impedem você de criar raízes profundas. É uma terra superficial, um relacionamento superficial, é servir a Deus superficialmente, é servir a Deus com uma mentalidade de voluntário e não de servo. Deus precisa eliminar essas coisas de nós. Deus precisa afofar o solo, preparar o solo para que a semente divina possa produzir 30, 60, 100 vezes mais na sua vida, né? Mas existem muitas coisas, preocupações com o mundo, fascínio pela riqueza, que são verdadeiros espinhos que sufocam os frutos. Deus precisa remover isso, amém? E ele permite então esses abalos. Levítico diz, veja, Deus está programando algo muito maior para você. Não fique na mesma velharia da história do passado. Então nós precisamos ser flexíveis para o vinho novo.
que ela falou que nós deveríamos estocar o vento, aleluia. Você não estoca o vento, você não segura o vento, você não define para onde ele vai. O Espírito Santo é dinâmico, ele não é água parada, ele é rios transbordantes. Isso fala de novidade de vida. Amém? Eu declaro sobre esse dia novidade de vida. O Deus que te surpreende, o Deus que te favorece, o Deus que criou coisas novas para você, o Deus que sempre dá um gosto melhor e maior de amor, de alegria no seu casamento, o Deus que traz sempre uma doce, nova presença que nos satisfaz. Sempre é como se fosse a primeira vez no nosso relacionamento com Deus. Ele nos renova sempre a alma. Bem, nós precisamos então estar atentos à voz do novo. Penhascos, na proteção das rochas. E mamãe águia, mamãe águia e papai águia vão, pegam comida, trazem comida, põe na boca da águiazinha e ela está lá comendo e ela se alegra com isso, ela celebra a presença da mamãe, mas a Bíblia diz que Deus nos conduz como a águia voeja sobre os seus filhotes, assim o Senhor nos conduz nessa vida. Bem, as crianças vão crescendo, as asas vão crescendo, aquele ninho que era espaçoso já começa a ficar um pouquinho apertado para elas, e elas mesmo assim estão acomodadas no ninho. Jó disse, morrerei no meu ninho. Mas Deus não vai deixar você morrer nesse ninho. Aquilo que era confortável pode se tornar desconfortável. Por quê? Porque é tempo de mudança.
A água do riacho acabou, Elias, o profeta Elias. Mas Deus mandou ir, a água serviu até esse momento. Agora Deus quer te promover, e antes de promover, Ele produz um certo abalo na nossa estrutura, nos nossos pensamentos. Ele quer te dar um inimigo chegasse no ninho. E a mamãe águia, então, vendo que os filhos precisam mudar, precisam crescer, precisam voar, ela inverte esses galhos. Ela coloca os pontiagudos, as pontas que ferem, para dentro. Aí as crianças querem abrir as asas e aquele desconforto. Isso aqui tá meio desconfortável. Deus coloca uma pessoa meio desconfortável na sua vida, lá na célula. Uma pessoa, o chefe meio difícil, mas é esse aí que você precisa. É aquele que é contraditório, mas nas contradições dele, Deus vai te ensinar sabedoria. Deus vai te dar coisas que te incomodam para que você cresça e renove as suas penas. Amém? Deus vai renovar a sua mocidade como a da águia. Então tem que existir um certo abalo para que as penas velhas caiam, que os bicos velhos caiam, as unhas velhas caiam, para que se renove como a águia. Amém? Então antes do renovo há um abalo. Esse é um princípio que Davi diz que não serei muito abalado, o Senhor é minha rocha. Mas ele permite para que novidade venha, amém? Para que o vinho novo, para que coisas novas venham na sua história. Bem, é muito interessante. Então a águia, ela começa a treinar os meninos, mas eles não sabem disso. Então ela pega eles e começa a empurrar para fora do ninho. O ninho está em altos penhascos. E como se ele dissesse, não, mamãe, eu vou cair. Ela empurra ele no penhasco. E eles começam a cair. Cair. De repente a mãe águia, ela mira e desce. Pega ele nas asas e traz ele e coloca no ninho. Imagina, né? A certa aflição desse jovem águia. Uau, mas que é isso? Mamãe quer me matar, antes ela me amava. Eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Deus disciplina porque ama. Mas eu não estou entendendo porque ele está fazendo isso, porque papai permite isso. E aí a mamãe no dia seguinte parece que está tudo calmo, ela vai lá e empurra você de novo. E ele vai caindo. Isso se repete algumas vezes, até que um dia você, na queda, começa a bater as asas e ele, de repente, descobre que ele é uma águia. E aquelas asas, então, começam a levá-lo para novas alturas. E ele, então, descobre que há uma asa fortificada, preparada, que o novo tempo chegou, a maturidade é real, nós precisamos crescer e avançar. Amém? Então, Deus permite um certo desconforto, porque está na hora, filho, filha, de sair do seu ninho. Está na hora de se aventurar nas coisas da fé. Retorne em nome de Jesus. Amém. Retorno. Amém. Amém. Minha conexão aqui deu uma pausa, então eu parei. Amém. Mas olha só, vou voltar para o texto de Ageu. Diz assim, então eu vou abalar tudo, terra, céu, vou abalar rocha, vou abalar nações inteiras. E aí diz, para que coisas preciosas venham.
Então, as coisas preciosas. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, tudo é de Deus. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Eu declaro isso sobre a sua casa, que o que está vindo, a grande colheita, a glória que está vindo é muito maior do que você tem experimentado. Se você diz, pastor, eu vivo bem, espere, amém. Se você falar, meu casamento está bom, mas acredite, vai melhorar, porque o vinho de Deus é sempre o melhor, é sempre o melhor. O último vinho de Deus é o mais excelente. Você pode ter bebido, por enquanto, de algo bom, mas algo muito bom, que excede a compreensão, está a caminho sobre a sua vida. Amém? Se você tem vivido períodos de restrição, acredite, Deus vai trazer riquezas, Deus vai trazer preciosidades de glória, de unção, de sabedoria, de desvendar o banquete da graça, de revolucionar a sua história, de tirar você das quatro paredes que te prendem nas almas, na emoção. Ele quer tirar essa tristeza infindável, esses pensamentos que não cessam. Ele quer colocar novas imagens, cenários novos para você. Mas ele permite abalos, querido. Abalo é real. Amém? Veja que ele abalou para trazer a riqueza, até a própria glória. O Senhor diz também assim, olha, em Hebreus capítulo 12, na verdade, citando Ageu, a palavra de Deus diz, ainda uma vez por todas eu removerei as coisas que são abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o que impede o seu crescimento é aquilo que é abalável, ok? Então, existem muitas coisas, até nos nossos pensamentos, certamente, no coração, que são completamente abaláveis. Porque você só sabe se você é manso e humilde de coração quando você é ofendido. Eu quero ser humilde de coração, igual Jesus. Tá bom, Deus programa na saída hoje alguém te ofendendo, alguém perto, alguém falou que você não gostou, alguém te humilhou. Aí você faz o quê? Você aceita a humilhação ou você reivindica a justiça? Aí você vai descobrir, porque quando Deus te mostra, né? Porque nós temos dificuldade de ver, então Deus te mostra, Ele deixa você experimentar a cor e o sabor da situação, para você perceber, e que perceba em nome de Jesus, que são coisas abaláveis, que a nossa fé é abalável, que a nossa esperança é abalável. Então Deus vai tirando essas coisas que são carne da alma, que imitam as coisas do Espírito, para permitir as coisas do Espírito genuínas. Aí ele diz, veja, por isso recebendo nós um reino inabalável. Então, o reino é inabalável. Então, o que deve permanecer é o reino celestial em nós, é a vida do reino. Tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, muitas coisas da lei, né, do esforço próprio, do eu posso, Deus vai tirar isso. Você vai descobrir que você não pode, porque Deus permite você chegar no fim do túnel, sem luz. Para você falar, cheguei. Quando você cai no poço, como o Davi diz no Salmo 40, não tem mais para onde olhar, tudo é escuro, só tem um lugar, olhar para cima. Quando você olha para cima, você vai encontrar a salvação que é Cristo Jesus. Davi disse, tu és a minha salvação. A Bíblia diz que Moisés, quando entendeu o chamado de Deus, viu um egípcio batendo num judeu, o seu povo, que ele seria o libertador. Ele foi lá, matou o egípcio. Só para você ver que ele era um cara preparado para a luta. Ele foi lá, matou o egípcio e enterrou na areia. Só que a Bíblia diz que ele olhou para um lado e para o outro. Ele só não olhou para cima. E foi uma grande falha. Amém? Então Deus quer que você saiba que o socorro vem do alto, não da terra, não das circunstâncias, do alto. Então Deus tem que abalar muitas coisas para confiarmos plenamente na graça. A graça, o que é? É a dependência dele. Graça é, eu não posso, mas ele pode. Graça é reconhecer que eu não posso. Paulo disse, Senhor, 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 por 3 vezes ele disse, Jesus, e o Senhor veio salvá-lo. E ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo.
A minha graça te basta. Então Paulo falou, uau, antes eu ficava aborrecido com a minha fraqueza. Agora eu vou celebrar e com júbilo ao Senhor. Agora eu vou celebrar a fraqueza, porque na fraqueza o poder de Deus opera em mim. Aleluia, amém? Então, quando sou fraco, então sou forte. Uau, isso é uma antítese. Essa frase não está muito boa, Paulo. Quando eu sou fraco, então sou forte? Porque a fraqueza da carne libera o poder do Espírito. Amém? Então, você não pode ser forte na carne. Você é fraco na carne, na alma, para que a vida forte do Espírito se manifeste. Por isso o profeta Joel disse, digo fraco, eu sou forte. Amém? Aleluia. Sabedoria é reconhecer que você não pode e ele pode. Isso é reter a graça. Reter a graça é orar. Você ora hoje pelo trabalho que você executa há 20 anos. Por que você ora? Para Deus te abençoar, te dar inteligência, sabedoria, para ter soluções para os problemas. Se você já enfrenta similaridades há 20 anos, é porque você depende de Deus. Você é como Jesus. Você não fala o que não ouviu do Pai, que você não diz o que ele não disse. Você não age se ele não agiu, você não vai se ele não foi. Amém? Isso é dependência. Amém? Vamos encerrar o salmo rapidamente para eu poder orar por você, só para dar completeza nesse salmo. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribares, como se fosse uma parede pendida, um muro prestes a cair? Só pensa em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Veja que Davi, ele traz para você uma confiança crescente. Amém, aleluia. Quando Deus remove coisas superficiais de nós, você vai perceber que aquilo que é genuíno, que é do Espírito, se torna uma fortaleza. Amém? Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Amém? Plebeu, pobre, vaidade. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Então não importa o pobre, o rico, o culto, o ignorante. Amém? O pouco ou muito diante de Deus. Retém a graça, confie no Senhor. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam. Não ponhais nelas o vosso coração. Amém? Esse é o perigo da riqueza, você sabe. Tiago diz, diga aos ricos do presente século que não coloquem a sua confiança no dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem um cartão de crédito black, você não se preocupa se você está num país estrangeiro e você não sabe para onde ir. Você tem um cartão. Então, você pode usar e ficar sossegado. Não deixe que a riqueza seja a sua rocha. Sua rocha é Cristo. Amém, querido? Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Que coisa linda, né? Verdade repetida, verdade aprendida, que o poder pertence a Deus. Ele vê, ele ouve, e quando a voz, o poder pertence a Deus. E por fim, Davi diz, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém? Eu quero declarar sobre esta terça-feira, amém, que você está firmado na rocha. Mesmo que coisas estão abalando, se rios têm batido na sua casa, ventos soprados, ou se uma tempestade está envolvendo você, confie no Senhor, amém? Ele, como Pai de amor, sabe eliminar as folhas que impedem o seu crescimento. Ele sabe, como viticultor que é, podar os galhos, tirar as coisas para que você frutifique muito mais, amém? Ele cuida de você com amor, com atenção, com carinho. Aprenda a discernir quando Deus está te ensinando algo. A sabedoria ensina que você deve reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Procure desenvolver esse silêncio da alma e esse ativismo do Espírito. Deixe o seu Espírito ser ativado enquanto sua alma descansa e você vai saber que Ele é Deus. Amém? E você vai sair dessa fornalha, aleluia, fortificado. Amém? Você vai ter um novo cenário e um grande testemunho de glória.
e glória maior está vindo sobre a sua casa. Amém? Um dia cheio de grandes colheitas, que Deus remova os empecilhos da sua vida, que Ele te dê verdadeira alegria, e não alegria temporária, paz permanente, e não paz sazonal, em nome de Jesus. Amém? Um abraço carinhoso para todos vocês, não deixe de compartilhar o vídeo. Amém, Gustavo, querido. Amém, Fábio, Edson Melo. Amém, amados irmãos, Amanda, abraço a todos. Amém, em nome de Jesus. Tchau, tchau, até amanhã.